Ok, pessoal, boa noite a todos. Bom, hoje nós vamos falar da unidade curricular 3, Fundamentos da Mecânica. Gostaria de lembrar o nome de vocês. Meu nome é Rafael Ladislau, tá? Sou professor de vocês, o tutor, na verdade, nessa unidade curricular. E tudo que vocês quiserem me perguntar sobre a unidade curricular, todas as dúvidas que vocês tiverem no meio do caminho, né? Ou seja, durante a disciplina, fiquem à vontade, eu estou disponível não só nos fóruns, mas também por mensagens, tá? E eu gostaria de chamar todos para participar hoje dessa aula de uma maneira bem efetiva. Então, vocês podem utilizar o microfone, podem ligar as câmeras, podem falar comigo. É muito bacana ali o chat, mas se for necessário, vocês podem me chamar mesmo, tá? Eu acho que quando é feito dessa maneira, fica bem interativo, acho que fica agradável não só para mim, mas principalmente para vocês que estão assistindo aí. Às vezes eu fico 1h30 falando sozinho aqui e isso fica um pouco chato para vocês, tá? Mas então podem ficar à vontade para vocês participarem, me perguntarem, colocarem as dúvidas que vocês têm diante dessa disciplina, ok? Bom, então vamos começar. Então já me apresentei para vocês, né? Sou técnico em automação industrial, também formado em engenharia elétrica. E uma coisa que nós temos que observar é que nós temos atividade 4 e 5. Vão ser entregues essa semana, atividade 4 e 5, mas elas já são para a próxima semana. Então até mesmo a mensagem de hoje que eu mandei para vocês, via aba, eu tinha pedido para que vocês antecipassem, já começassem a fazer alguma coisa de atividade para não ficar tudo em cima da hora, né? Porque dessa maneira vocês conseguem absorver melhor o conteúdo e às vezes até voltar na atividade para refazer alguma coisa que vocês não tinham entendido bem, ou enfim. É interessante vocês fazerem e, se for necessário, refazer alguma coisa, tá ok? Então a entrega está para o dia 9/8 e a aula presencial de vocês, a aula prática, é no dia 10/8 nas suas respectivas unidades curriculares, nas suas respectivas unidades do Senai, tá ok? Bom, então vamos lá. O material didático que vocês têm que usar, esse material aí, Fundamentos da Mecânica, eu tinha explicado na nossa primeira videoaula que existem outros materiais relacionados com mecânica, mas se vocês procurarem alguma coisa relacionada com fundamentos, provavelmente vai ver um livro de física ligados a fundamentos da física mecânica, tá? Ou da mecânica física, vice-versa. Então, por isso que este livro, ele é o mais indicado, é melhor para que vocês conheçam mais na verdade não é que conheçam mais, mas pelo menos tenham um foco voltado para a nossa disciplina, para a nossa área técnica, tá ok? Então, Fundamentos da Mecânica, nem sempre vocês vão achar um livro Fundamentos da Mecânica igual aí fora. Então, ele é bem focado para o nosso curso, para a nossa disciplina. Bom, o que nós vamos estudar nessas aulas? Eu vou falar mais um pouquinho sobre desenhos técnicos para vocês. Eu já falei nas últimas aulas, né? Vou reforçar algumas coisas, mas é muito mais aprender algumas coisas novas. Na verdade, não aprender, acredito que vocês já devam ter visto isso aí no livro de vocês, mas eu vou comentar aqui, caso vocês queiram que eu fale alguma coisa a mais, vocês podem ficar à vontade. Deixa eu só olhar aqui. Ali tem uma mensagem falando para pedir para fechar os áudios, porque às vezes vocês têm alguma coisa aí na casa de vocês aí e acaba atrapalhando o colega na hora de ouvir. Mas assim, fechar o áudio inicialmente, mas na hora que você for falar, vocês podem abrir para vocês perguntarem de novo, tá? Não precisa ficar com o áudio só fechado, não. Tá ok, pessoal? Então vamos lá. Aqui nós vamos falar sobre desenhos técnicos, como eu disse, depois nós vamos falar sobre tolerâncias, tá? Eu vou entrar um pouquinho no campo de tolerância para vocês entenderem melhor o que é a tolerância e onde estão as tabelas de tolerância, o que significa cada uma das siglas que nós utilizamos na tolerância, e nós vamos também falar um pouco sobre estado de superfície, né? Que é uma espécie de tolerância também, mas estado de superfície ele se destaca um pouco em relação às medidas que são feitas, tá ok? Bom, primeira coisa, no desenho técnico aqui, eu fiz aqui uma representação do
desenho técnico em corte. Na verdade, eu coloquei o desenho técnico em corte aí, mas provavelmente vocês já têm essas vistas aí no material de vocês. Gostaria que vocês observassem inicialmente aqui nesse slide que tem um objeto feito em vista isométrica, certo? Essa aqui é uma vista isométrica, e esse objeto ele tem características que eu não consigo observar por completo nessa vista isométrica. Aí você fala, Rafael, então faz uma representação em vista ortogonal, que aí a gente vai conseguir fazer a observação. Sim, de fato é possível que a gente observe também de vista ortogonal. Só que em algumas aplicações é melhor que você corte esse objeto. Por que eu vou cortar o objeto? Qual que é a finalidade disso? Eu vou cortar para poder enxergar a parte de dentro dele. Lógico que esse objeto que está mostrando aí para vocês é um objeto bem simples, com fundo didático. Talvez somente as vistas ortogonais seriam suficientes para mostrar tudo que ele tem e não era necessário fazer uma vista em corte. Mas, com o objetivo didático, foi feito um corte. Então, observe que na vista isométrica, nessa primeira vista isométrica, não há como eu dizer para vocês que esse furo no meio do desenho, tá vendo aqui, ó, tem uma espécie de um furo quadrado aqui no meio do desenho, não tem como eu dizer que se esse furo ele está vazando, ou seja, ele está passando a peça por inteiro, ou se ele para na metade, ou até quando ele vai. Então, para que eu faça uma forma melhor de visualizar este desenho, é como se eu pegasse de fato uma faca e cortasse essa peça ao meio. Quando eu corto essa peça ao meio, vocês vão concordar comigo que a faca ela vai encostar justamente nessa parte onde eu tenho alguns traços, tá? Até esqueci a palavra agora, só um pouquinho que eu vou lembrar dela. Na transversal. Então, esses cortes na transversal são chamados de achuras, tá ok? Então, sempre que você vê esses cortezinhos na transversal no desenho técnico, você pode chamar de achura. Essa achura nem sempre é feita da maneira como que está sendo representada aí no slide. Às vezes uma achura ela pode ser toda, como é que eu posso dizer, toda esquadrejada, tá? Às vezes uma achura ela tem alguns detalhes, por exemplo, com traço e ponto, tudo contínuo, mas um tipo de achura diferente. E aí quando você encontrar esses tipos de achuras diferentes, vão fazer menção ao tipo de material que está sendo cortado. Ou seja, se eu corto aço, aí existe um tipo de achura. Se eu corto madeira, existe um outro tipo de achura. Se eu corto, vamos supor, concreto, aí existe um outro tipo de achura. Então, essa representação na transversal, ela representa justamente um corte de material metálico, tá? Então, algum tipo de aço, alguma liga de metal, e por isso essas achuras vieram dessa maneira. Mas, enfim, observe que aí sim a gente representa a achura. Por que a gente faz isso? Justamente para mostrar que aquela vista, ela é uma vista de corte, tá? Então, se a gente não coloca achura, não tem como a gente saber que aquilo ali foi cortado. Então, aí eu faço as minhas vistas ortogonais, tá? Quais são as vistas ortogonais? Aquela de topo, de frente, vista lateral direita, vista lateral esquerda, né? Então, essas vistas que nós vamos gerar. E observe aqui, ó, que, primeiro, eu tenho uma vista de topo aqui do meu material, da minha peça. Essa vista de topo, ela ganhou uma vista, uma linha traço, ponto, traço, ponto, traço, ponto. E nas extremidades dessa linha traço, ponto, ela ganhou duas setinhas com a letra A. O que quer dizer? Que ali eu tenho um corte A até A. Poderia ser A, B. Poderia ser B e B. Poderia ser C e C. Não tem problema, não. O importante é que você identifique onde começa o seu corte e onde termina o seu corte. Uma coisa importante também, que aqui a gente tem um corte
reto, né? Mas a gente pode ter cortes curvos também, a gente pode ter curva no corte. Por exemplo, vamos supor que eu começasse aqui cortando aqui, mas que houvesse um outro desenho na parte um pouco acima aqui da minha vista de topo, e aí o que eu faço? Eu subo esse corte aqui e passo nessa outra parte. Ou seja, aqui eu fiz com a linha tracejada porque eu não tenho ferramentas para poder desenhá-la traço e ponto. Mas se vocês observarem aqui, pessoal, eu tenho um corte com curva, tá? Diferente do de antes. Então, se for necessário, vocês vão sim encontrar cortes com curva, tá ok? Vou apagar aqui só para não atrapalhar o nosso desenho por enquanto, que a gente está analisando ele ainda, né? Mas depois eu volto com ele. Eu volto não, essa parte de curva aqui eu não preciso voltar mais não. Então aqui ó, tá mostrando que eu estou cortando, é como se eu passasse uma faca aqui em cima. Na hora que eu passo a faca em cima, essa peça vira duas. E eu pego uma banda dessa peça e eu vou desenhar essa banda. E é justamente essa banda aqui que eu estou desenhando, certo? Então aqui onde a gente encontra achuras, é justamente aonde a faca encostou. Então onde que a faca passou ali, eu tenho achuras, tá ok? Bom, então se eu tenho achuras aqui, ó, tá tudo cheio de achura, né, onde que a faca passou, eu estou representando essa vista como uma vista em corte, tá? E aqui também eu tenho mais uma representação, aqui nem foi feito o AA não, talvez poderia ser feito, mas geralmente não. Sempre quando a gente for fazer uma vista em corte, nós representamos em apenas um lugar, tá? Ou o corte ele vai ser de cima para baixo, ou o corte vai ser na lateral, e aí a gente tem que deixar isso claro, porque nem sempre a gente consegue ter a mesma vista cortando assim e cortando em outro sentido, tá ok? Então ela tem que ser representada de uma vez. Talvez isso aqui seja uma representação de vista de centro, uma linha de centro, coisa do tipo, tá bom? Alguma dúvida em relação à vista de corte? Alguma coisa que vocês não entenderam, que eu falei que não ficou bom, não ficou claro? Podem falar, pode abrir o áudio aí e falar também, viu, pessoal? Não precisa só escrever, não. Fernando, Washington, Antônio, Vandeir, desculpa, Marco, Jarbas, Lutemberg, Rafael, Francisco, Cleidson, Romário, Daniel, tá parecendo chamada, né? Rodrigo e Josivaldo, eu falei o nome de todos aí. Todo mundo tá ok? Tá beleza? Então, beleza, então. Boa noite, estou sem áudio. Alguém está escutando o instrutor? Eu acho que parece que você está sem áudio mesmo, Daniel. Tá todo mundo me escutando, né? Nós fizemos o teste lá. Tá escutando sim, Daniel. Tenta ver se não é alguma coisa que está desabilitado aí, talvez, né, o seu computador aí, não sei, né? Agora não sei mesmo. Bom, enfim. Vamos continuar aqui. Tomara que o Daniel consiga resolver. O próximo aqui, pessoal, que eu coloquei é o encurtamento. Coloquei essa imagem um pouco maior aí, ela está um pouco desfocada. Mas se vocês observarem, existe aqui como se fosse um corte também. Olha aqui, ó. É aqui, tá vendo? Como se fosse um corte. E aqui também, como se fosse um corte. Por que que essa peça parece que está quebrada? Na verdade, esse encurtamento é quando você tem um eixo muito longo, né? Então, durante todo o corpo desse eixo, ele às vezes tem o mesmo diâmetro, né? Não muda muita coisa, ou não muda nada, para falar a verdade, né? E aí, quando esse eixo é muito longo, se você for representar ele no papel, provavelmente tem algum pequeno problema aqui no áudio aqui do meu PC. Eu vou tentar baixar ele aqui, porque ele está fazendo barulhinho, pessoal. Só um minutinho que eu vou... Ele está sumindo já. Mas de qualquer maneira eu vou abaixar aqui. Se vocês forem falar, vocês podem falar. Eu só baixei um pouquinho aqui. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Bacana. Bom, então quando você tem um eixo muito longo, então você tem que representar aquilo e às vezes o corpo do seu desenho fica pequeno
porque o eixo é muito longo. Mas existem cotas e coisas que você tem que colocar no seu desenho que você tem que dar uma certa preferência. Por exemplo, se esse eixo aqui for longo demais, só um segundo, se esse eixo aqui for longo demais, você concorda comigo que eu vou ter que gastar um espaço gigantesco na folha? E, consequentemente, essa parte aqui vai ficar muito pequenininha, né? Então, eu vou ter que gastar uma folhona assim, aí faço aquele negócio fininho, aquele desenho fininho, chega ali, eu faço uma coisa pequenininha ali e acabou. Bom, se você fizer isso, não tem pecado que você fez, não é pecado nem nada de errado. Mas assim, não vai ficar bom, né? Então o que se faz? Você aumenta um pouco o seu desenho, deixa o seu desenho, né, um pouco maior, só que em vez de você desenhar aquele eixo gigantesco, você corta ele. E aí, automaticamente, eu sei que se você fizer uma corta daqui até aqui, é a mesma corta daqui até aqui. Por quê? E todo o eixo é dessa espessura, desse diâmetro. E aí você coloca, né, os tamanhos normalmente, como se você não tivesse cortado. Ou seja, você tem uma barra de 2 metros. Em vez de você representar 2 metros, você vai representar pequenininho assim, né? Vamos dizer que você representa lá com, sei lá, 20 centímetros. E aí, quando você for colocar a cota, você não coloca uma cota de 20 centímetros. Você vai colocar uma cota de tantos metros, que é a quantidade real que a peça tem. Tá ok? Então, para vocês já ficarem mais antenados enquanto a isso. Então, vocês verem um desenho com encurtamento, não é nada errado, não é nada do fato. É só para poder realmente deixar ele num tamanho menor e conseguir, né, representar tecnicamente ele melhor. Ok? Bom, então vamos lá. Alguma dúvida sobre o encurtamento para alguém? Ficou claro? Tudo certo? Sim? Bom, então vamos continuar aqui então. Bom, aí nós chegamos na tolerância. Eu tinha dito para vocês algumas coisas sobre tolerâncias na última videoaula, na última aula ao vivo, não é? Bom, só que eu falei bem rápido, não dei foco nisso, porque agora que eu vou falar sobre isso para vocês. Então, o que seria tolerância? Bom, uma coisa é o que eu quero, né? Ideal, como se fosse um ideal. Eu quero aquilo ali idealizado. Ou seja, você, por exemplo, vai fazer sua casa. E lá no projeto lá da sua casa, você fala que a sua casa tem 2,5 metros de altura. Então você vai lá, vai fazer o desenho, né? Você vai fazer 2 metros. E aí o pedreiro vai fazer essa casa para você. E aí quando o pedreiro está subindo o tijolo lá, ele vê no projeto que tem 2,5 metros de altura e ele fala, nossa, eu tenho que subir essa parede de 2,5 metros de altura. E aí o pedreiro fazendo, né, muito difícil, trabalhando lá no sol lá, ele vai colocando tijolo sobre tijolo e chega um momento que o pedreiro faz a sua casa e a parede está com 2,10 metros. O que o pedreiro faz? Ele vai lá e vai quebrar toda a parede e fazer de novo, porque tem 2 metros, tem que ter 2 metros, né? Lógico que não, né, pessoal? Lógico que o pedreiro não vai fazer isso. Por que ele não vai fazer isso? 2,5 metros e 2,60 metros, para ele, é indiferente, é a mesma coisa. Então, esses 10 centímetros que ele fez a mais, para o pedreiro, não tem problema, vai continuar daquela maneira, ele vai bater a laje, ele vai terminar a casa, ele vai fazer a casa com 2,60 metros e você vai entrar lá dentro e nem vai perceber, né? Porque 10 centímetros para 2,5 metros é pouco demais para você bater o olho às vezes e perceber, a não ser que você seja muito detalhista e gosta das coisas bem, né? Então, se você não for aquele cara muito detalhista, você não vai perceber e todo mundo vai continuar muito feliz. A questão é relacionada com tudo. Às vezes, você faz uma peça, você cobra uma peça, e aí você fala, olha, eu quero essa peça com 20 milímetros de diâmetro. E aí o rapaz vai usinar lá para você, né? Vamos supor que seja uma peça de enfeite lá, para você colocar em cima da estante da sua casa. 20 milímetros de diâmetro, você foi lá e falou com ele que tinha que fazer. Ele fez com 21. Você vai colocar lá na prateleira da sua casa, perfeito, não vai nem notar que ela tem 1 milímetro a mais. Tá? Agora,
Se você for fazer uma peça para um carro, para o motor de um carro, por exemplo, e aí a pessoa falou 20 milímetros, você não pode fazer com 21. Você não pode fazer com 19 às vezes. Você não pode fazer, né, para mais e para menos disso. Você tem que fazer com 20. Mas, poxa vida, 20? Isso quer dizer que tem que ser 20,00000000000 e infinitos zeros? Eu tenho que fazer uma peça com um diâmetro desse que não tem absolutamente nenhum erro, nenhum átomo para cima e nenhum átomo para baixo, porque senão tá errado, não tem como, tá? Por mais que a nossa tecnologia hoje em dia esteja muito avançada, nós temos limites, né? E os limites que estão ainda no campo mecânico, isso é completamente normal. Então, quando lá um engenheiro mecânico, quando um projetista falar que a peça tem 20 milímetros, ele tem que colocar uma tolerância dimensional para falar, cara, eu sei que você não vai conseguir deixar com 20 milímetros, eu sei, mas você tem que pelo menos deixar com um pouquinho acima e um pouquinho abaixo. Esse é o limite de trabalho que você tem. Então aí a pessoa vai vir pegar a peça e vai usinar, ela vai realizar aquela peça dentro das dimensões que foram dadas a ela. Ou seja, isso depende muito da máquina que você tem, viu, pessoal? Você precisa ter uma máquina muito boa para você deixar ela com a tolerância bem justinha e não pode ser aquela máquina muito grossa, não, porque senão, né, você não consegue deixar. Então existem diversos exemplos de máquinas para isso, né? Hoje em dia a gente tem muito máquinas a CNC, mas não é qualquer, eu vou fazer uma máquina CNC lá na minha casa para poder ganhar muito dinheiro, porque o cara lá, que eu já vi o cara trabalhando com isso, o cara ganha muito dinheiro. Aí você vai olhar a máquina dele, é 700 mil reais, uma máquina daquela, 500 mil reais. Mas eu vou fazer uma máquina aqui por 10 mil e vai fazer a mesma coisa. A gente não pode se iludir com isso, porque existem diversas variáveis que estão no meio desse processo. Então, por exemplo, aquela máquina lá que comprou de 700 mil reais, ela não tem, ou provavelmente não tenha, uma vibração muito alta, tá? Então, quando ele vai usinar a peça, ele vibra. E aquela máquina ela não pode vibrar, porque se vibrar, acaba com o dimensional da peça, tá? Então, não adianta você só fazer da sua casa utilizando lá uma fresa de 10, um protótipo de 10 mil reais ou 15 mil reais, achando que vai fazer a mesma coisa com a máquina de 70 mil, que existe uma grande área em volta disso aí. E aí tem um monte de coisa que a gente tem que falar. E aí, nesse exemplo, eu coloquei lá que tem diâmetro de 20, né? Observem que aqui é o símbolo de diâmetro, tá? Então, esse Ozinho cortado aí quer dizer diâmetro. E 20 aqui na frente, que é justamente 20 alguma coisa. No caso, eu posso falar que é milímetros, porque geralmente a gente faz as cotas em milímetros, tá? Então, eu tenho 20 milímetros de diâmetro. E observe que apareceu aqui, ó, 2 valorzinhos pequenininhos na frente. Isso quer dizer que estes valores são o máximo e o mínimo da minha peça. Ou seja, se estiver dentro desses valores é aceitável, se estiver fora não é aceitável. Aí a gente fala que a gente matou a nossa peça, tá? Então, por exemplo, aqui tá 20 mais 0,18, ou seja, 20,18. Esse é o valor mínimo. Então quer dizer que eu fiz o meu desenho com a cota de 20, mas não pode ter 20? Isso mesmo, não pode ter 20. Se tiver 20, a sua peça está morta. Você perdeu a peça, porque não adianta você usinar e tirar mais material ali. Não tem como você colocar, então acabou, morreu, já era. A peça pode ser descartada ou colocada para um outro processo, às vezes para fazer uma outra peça, mas para cá ela não pode mais ser utilizada. Por quê? O mínimo tem que ser 20,18, tá ok? E o máximo? Lá está que o máximo é 20,28. Rafael, mas eu deixei minha peça com 20,30. Eu perdi minha peça, matei? Não. Porque se você deixou com um diâmetro maior, você consegue retirar um pouco de material e ainda deixar ela com 20,28. Agora, se você colocar lá 20,17, já era. Rafael, mas eu coloquei 20,20. E agora? Tá ok. Por quê? 20,20 está entre 20,18 e 20,28. Ou seja, ela está no meio dos dois valores de tolerância. Então,
essa peça está ok para ser utilizada. Tá ok, pessoal? Então, campo de tolerância é justamente isso. É esse campo que o máximo e o mínimo te dá. E a medida efetiva é a medida que de fato você vai entregar a peça. Ou seja, você fez a peça lá com 20,2, então essa peça ela está ok. Essa é a medida efetiva da sua peça. Tá ok? Próximo, então. Alguma dúvida no que eu falei aí, pessoal? Pode abrir o áudio aí, ó. Falar todo mundo aí. Lutemberg, Rafael, Rodrigo, Josivaldo, Flávio. Fiquem à vontade aí, viu, pessoal? Josimar. Pode falar aí à vontade, viu? Já tem alguma coisa aqui, ó. Mas a minha nominal não é 20? Exatamente, ótimo. Quem fez a pergunta aqui, deixa eu ver que já subiu lá. Foi o Josivaldo. Isso, Josivaldo. A gente tem que observar o seguinte, que ele colocou 20, mas que ele colocou tolerância. Então, a partir do momento que ele coloca tolerância, eu tenho que observar a tolerância. E, de fato, para esse exemplo aí, se eu colocar 20, morreu. Porque eu saio da tolerância. Tá entendendo? Por mais que eu coloque 20 ali, mas é 20, eu tenho que colocar 20. Se você não observar a tolerância, você perdeu sua peça. Então, você tem que olhar a sua medida ali, aquela nominal que está ali na cota, mas se você não observar a tolerância e não fizer os cálculos de tolerância, realmente você pode cair na bobeira de deixar sua peça fora da medida com que eles realmente querem, tá? Então, muito cuidado para isso aí, viu, pessoal? Bacana, então. Deixa eu ver qual outra pergunta aqui. Tudo ok, professor? Tranquilo? Tudo ok? Tá tudo ok? Tudo beleza? Beleza, beleza. Ok, então, pessoal. Então, vamos passar para o próximo slide, ok? Bom, o que são tolerâncias? Bom, tolerâncias são justamente isso, né? Na verdade, eu li o título de novo, como se eu tivesse mudado de assunto, mas não mudei, não. Agora, existe uma diferença entre tolerâncias de eixo e tolerâncias de furo, tá? Vamos supor que você pode fazer um furo, onde esse furo ele seja um pouco mais largo do que o eixo. Então, se você for colocar, por exemplo, um pino em um determinado furo, você concorda comigo que o pino ele tem que entrar no furo. Logo, o furo ele tem que ser minimamente, ainda que pouco, mas ele tem que ser maior do que o eixo. Porque se eu não deixar o furo um pouco maior que o eixo não vai entrar, o pino não vai entrar no furo, certo? Então, se você fizer ele um pouquinho menor, você vai ficar lá batendo marreta lá e o pino não vai entrar, você vai estragar a sua peça. Então, quando você for fazer um projeto, quando você estiver lendo um projeto, você vai encontrar dois tipos de tolerância. Algumas tolerâncias são escritas com letra maiúscula e outras tolerâncias são escritas com letra minúscula. As que são escritas com letra maiúsculas fazem menção a furos. As que são escritas com letra minúsculas fazem menção a eixos, tá ok? E aí eu trouxe aqui para vocês um exemplo. Olha para você ver. Nós temos aqui uma espécie de furo, né? Uma medida interna. E aí essa medida interna está com a tolerância de 0 a 0,025. E aí eu tenho um H7 aqui. Professor, mas o que é esse H7? Eu vou mostrar para vocês logo depois desse slide quais são os valores do H7. Então, mas observe que o H7 é um valor com letra maiúscula, ok? Então, H7 com letra maiúscula. E aí, aqui embaixo, nós temos um eixo, né? Ou seja, uma barra aqui, né? Não está representado que tem um diâmetro, não. Pode ser também um quadrado, um paralelepípedo, não tem problema. Tá? Não tem problema. Mas aqui nós observamos que nós temos uma medida nominal, que é 40, e nós temos o P6. Esse P tem uma letra minúscula. Rafael, mas tem diferença? Tem, porque na tabela os valores são diferentes, tá ok? Então, olha lá, 40, dimensão nominal, ok? Então, 40 seria a dimensão nominal, é o ideal, né? Mas eu tenho que observar esse cara aqui, que é o quê? Posição do campo de tolerância e qualidade de trabalho. Esses dois juntos aqui, ó,
é que formam a tolerância dimensional. E nós já vamos migrar para a tabela justamente para ver qual é o valor que se pede para essa tolerância, tá ok? Então, olha lá. Na verdade, aqui nem precisa ver na tabela, porque aqui, ó, ele já dá um exemplo. 40 P6 é igual a 40 mais 0,026 mais 0,042. Então, observe, a medida é 40, mas o valor mínimo tem que ser 40,026 milímetros. E é interessante, pessoal, que esses valores aqui, ó, eles estão mesmo depois da casa do milímetro. Então, o milímetro está na casa do primeiro zero aqui, ó, desse zero aqui, ó, da ponta da seta. Então, quer dizer que eu estou na casa aqui, ó, dos décimos, centésimos, milésimos de milímetro. Então, quer dizer que eu tenho ali uma medida muito rígida para ser seguida, tá ok? Para mim chegar a falar bobeira também. Então, vou mostrar a tabela para vocês. Olha para vocês verem. Aqui nós temos a tabela de eixos, tá ok? Observe que todos eles com letras minúsculas. Então, vamos supor, vamos voltar uma aqui atrás. Aqui, ó. Então, vamos supor que eu tenho esse formato aqui. Eu tenho uma medida de 40 milímetros. Se eu for olhar na tabela, se eu tiver uma medida de 40 milímetros, ela está entre 30 e 50 milímetros. Concorda? Logo, de 30 a 50 milímetros, eu vou procurar o P6, que eu não coloquei aqui, né? Ele não está aqui, viu, pessoal? Essa tabela aqui ela tem continuação, mas eu achei que não era necessário colocar tudo, não. Mas vamos supor que lá for F6, ao invés de P6. Se fosse F6, eu falaria justamente aqui, ó. Tá? Então, aqui ele ia me dar que tem que ter de menos 0,041 até menos 0,025. Então, eu teria que ter minha peça com 40, menos o valor de baixo, menos o valor de cima. E aí eu teria o valor que, de fato, o valor real dentro da minha medida, tá ok? Então, não coloquei o P6 não, mas tá aí, né, alguns de exemplo. Vamos supor que, ó, vamos voltar aqui. Vamos supor que essa peça minha, vamos olhar aqui do lado de dentro, desse furo aqui, ó. Esse furo aqui tem 30 e a medida é H7, tá? Então aqui, ó, eu mostrei uma tabela de eixos. Agora vamos para a tabela de furos, que é a próxima aqui, ó. Então eu tenho uma medida de 30, né? Apesar que ela pode caber aqui ou aqui. Aqui não ficou explícito qual que deveria ser ela, não. Mas a gente tem um H7, que também não está aqui na nossa tabela, né? Que é interessantíssimo, que aí a gente não consegue colocar um exemplo aqui. Esqueci de observar esse pequeno fato aí. Mas aqui, ó, se estivesse aqui, seria logo próximo, a próxima coluna aqui, ó. Aí nós teríamos ali, né, medidas próximas a essa, não, na verdade, medidas próximas a essas aqui, tá? Mas aí teria que ter a tabela aqui. Vamos supor se fosse G7, né, e eu tivesse ali 30 milímetros, eu vou pegar a referência aqui de cima. Então eu teria que ter mais 0,028 até mais 0,007. Então são medidas bem próximas aqui à medida nominal, tá ok? Tem uma pergunta ali, ó. No caso do P6, vai ser sempre milésimos? Sim, sempre milésimos. Na verdade, se vocês observarem, vamos para a primeira tabela aqui de novo. Tudo isso aí está em milímetros. Então, por exemplo, isso aqui, ó, esse número aqui de cima, o primeiro número de todos, é 0,02 o quê? Milímetros. Tá? Ah, é 2 milímetros, Rafael? Não. É 0 milímetros, 0,02. Então, essa tabela, todas as tolerâncias, o milímetro ele está na casa do zero aqui, ó, desse primeiro item aqui, ó. Então eu falo que essa tabela está em milímetros, tá? Agora, se a gente fosse falar, em vez de milímetros, a gente fosse falar micrometros, aí, por exemplo, esse valor aqui não seria mais de 0,02 milímetros, seria de 20 micrometros, tá? Então, muitas dessas peças, pessoal, elas têm que ser medidas através de um outro dispositivo que não o paquímetro, né? Provavelmente vocês já devem ter iniciado a leitura de paquímetro aí.
essas medidas elas são feitas através de um micrômetro, tá? Que é um dispositivo mais preciso do que o paquímetro. Então, ou seja, eu consigo medidas mais precisas, mais exatas do que o próprio paquímetro. E não só medidas mais precisas e exatas, mas a resolução dele é muito maior. Ou seja, eu consigo pegar coisas muito menores, tá? Então a gente, em vez de usar o paquímetro, nós utilizamos o micrômetro, tá ok? Uma outra pergunta ali, ó. O H7 vai ser de 0 a 21? Eu acredito que você deva estar falando sobre os eixos, né? Mas observe o seguinte. Vamos supor se fosse o F7. O H7 está logo aqui à frente, aqui, ó, tá? Então vamos falar que não. É o F7. Se for o F7, eu vou do F7 de 1 milímetro até o F7 de 250 milímetros. Então eu tenho que pegar o tamanho da minha peça, a cota que eu coloquei nela, tá? Então se eu, por exemplo, coloquei uma cota de 210 milímetros, então a minha peça ela mede 210 milímetros. Se eu coloco na frente dela uma tolerância F7, ou seja, um F minúsculo com 7, o que ele vai representar? Ele vai representar que eu tenho uma tolerância de menos 0,096 até menos 0,05. Ok? Então essa seria a tolerância. Então, não é que o H7 ele vai até a metade aqui da minha tabela e depois não tem mais não. Tem, até o final. Ok? Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Espera aí que já tiveram mais algumas perguntas. O Josimar aqui, ó. Na aula presencial, o professor falou que o valor de 30, por exemplo. Eu não entendi muito bem se é uma pergunta, se foi uma pergunta. Mas talvez deve ser que o professor fez um exemplo com 30 milímetros, né? Acredito que seja isso. E aí ele deve ter mostrado para vocês alguma coisa assim. O Jarbas escreveu aqui, ó. Falei que na tabela do livro, a medida que você se referiu a H7 está com tolerância de 0 a 21. Sim. Aí, ó, por que eu coloquei essa tabela e não coloquei a tabela do livro? A tabela do livro era uma introdução à tabela que nós estamos utilizando. Então, assim, quando você cair na indústria de fato, você vai utilizar essa tabela que eu estou mostrando aqui em cima, que é uma tabela pronta, tá? Então, geralmente, eles não utilizam a tabela do livro. A tabela do livro ele vai te dar diversos itens, por exemplo, para a letra H, só para letras. E depois alguns itens para número. E depois ele pega os números com a letra e junta. E vai formar isso que a gente está vendo aqui agora. Então, por que eu não peguei na tabela lá? Nós íamos falar, para, no final das contas, acabar nisso aqui. E, na verdade, as pessoas que usinam de fato, elas utilizam apenas essa tabela que nós estamos vendo aqui agora. Por isso, eu já estou mostrando ela de uma vez. Então, se por acaso tiver alguma prova ou coisa do tipo, provavelmente alguém vai dar essa tabela para vocês. E se vocês tiverem que fazer uma consulta dentro de indústria, dentro do ambiente industrial, também vai ser dessa tabela já pronta. Então essa tabela ali, que se vocês quiserem dar uma lida nela e ver como que são construídos os conceitos relacionados a tolerâncias, tudo bem. Mas no final das contas a gente vai usar essa aqui, tá ok? Então eu nem trouxe a tabela do livro para a gente não ficar confundindo e ficar trazendo informações em demasia aqui pra gente, tá ok? Bom, deixa eu ver aqui. O Josimar falou aqui, ó. 18h30 tem que ser lido aí e não de 30h50. Bom, provavelmente você tem uma referência do porquê, né? Que tem que ser lido do 30h50. Porque, na verdade, isso ficou aberto, né? Então, provavelmente, se você tem uma medida que tem que atingir um valor um pouco maior, talvez seja de baixo aqui mesmo. Mas, assim, isso tem que ficar mostrando para você. Aqui não está mostrando. Porque, por exemplo, o de 18 a 30 aqui, está 18 a 30 aqui e está de 30 a 50.
teria que ter uma linha mostrando, ó, essa tabela, ela vem de 18, ou pelo menos um grifado aqui embaixo, falando que começa no 18, e eu incluo 18 nisso, até 30 sem grifar. E aí esse 30 sem grifar tá falando, ó, até 29,99999 é aqui. A partir de um salto acima, não. Então, como não teve essa referência, eu não estou falando com vocês, mas provavelmente a tabela aí que vocês conseguem pela internet, uma tabela que vocês conseguem através de um fabricante, coisa do tipo, deve ter essa indicação, e a partir dessa indicação é que a gente olha se tem que inserir o 30 na de cima ou na de baixo. Mas se você está falando que é o de cima, provavelmente que vocês já fizeram essa prática aí, tá ok? Rafael. O Josivaldo foi lá e perguntou, Rafael, tem como eu enviar essa tabela em PDF? Se tem como eu enviar? Tem. Mas assim, essa tabela também, eu devo ter pego ela na internet, tá, pessoal? Então eu fui lá na internet, baixei a tabela e ela tá ali, não é de difícil acesso não. Se vocês procurarem tabela de tolerância de eixo, provavelmente vocês vão encontrar alguma coisa similar lá, tá ok? Mas se vocês quiserem, eu também mando para vocês, até porque o material todo vai ser disponibilizado para vocês. Não digo hoje, mas amanhã de manhã até o material já está disponibilizado, ok? Rafael, é que o professor, ele... Espera só um minutinho que eu não estou ouvindo, eu vou aumentar o áudio aqui, para tentar te ouvir melhor. Só um minutinho, peraí. Pode falar. Aqui na aula presencial, o professor falou que o exemplo aí de 30, ele iria entrar somente na parte superior, de 18 a 30. E de 30 a 50 ele não entraria. Aí a dúvida seria essa, entendeu? Entendi. Então, quem está falando comigo é o... Josimar. Beleza, Josimar. Então, o que eu estava falando, Josimar, é porque quando você tem tabelas desse tipo, geralmente vem a indicação de qual é o número que vai entrar na condição ou não. Por exemplo, aqui nós temos o número, aqui ó, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar lá no começo até. Aqui nós temos o número 3 e aqui nós também temos o número 3, não é? Então, o que acontece é o seguinte, deveria existir alguma legenda, ou que fosse na parte de baixo, ou então uma classificação que seja um traço aqui assim, ó, por exemplo. Vamos supor que seja um traço aqui, ó. Tem um traço aqui. Então eu estou classificando que o número 3 entra aqui. E aqui o número 3 não entra. Aqui, por exemplo, seria o 3,00001. A partir do 3,00001, aí é de baixo. Agora, se for 3 zerado, 333 mesmo, aí entra na de cima. Mas eu até confundi, pensei que você tinha falado que entraria no de baixo na experiência de vocês lá. Mas o professor falou que entra no de cima, né? Correto. Correto. Então pode ser, pode classificar. Porque aqui está sem referência. Provavelmente o professor que estava lá com vocês, ele viu essa referência e falou, ó, isso aqui você considera lá de cima, lá de baixo você já considera que é 3,00001. Entendeu? Entendi, porque senão o valor, igual no caso aí, o 3, ele passa a ter 2 valores superiores e 2 valores inferiores. Exatamente, e não pode, né? Ele só pode ter um. Então, deveria ter alguma coisa aqui para sinalizar que justamente ele se encaixa em apenas um. Então, o professor falou que é o de cima, nós vamos considerar com o de cima ali, porque eu estou sem referência aqui. Mas obrigado pela observação, beleza? Ok. Bacana, então. Beleza. Bom, então essa tabela aí é de tolerância de eixo dividido, né, pessoal? E aí que entra, quando que eu devo utilizar uma tolerância de eixos e quando que eu devo utilizar a tolerância de furos. E aqui, ó, ele veio dar algumas dessas noções para nós, né? Então, observe. Olha lá, nós temos aqui as colunas, né? E aí, cada uma, a primeira coluna, tipo de ajuste. Depende de o que você está querendo para a sua peça. Se você quer fazer um encaixe entre a parte do furo e a parte do eixo, você vai encaixar e você quer que fique livre, ou seja, pode balançar ali dentro, pode girar, pode ficar tranquilo que não vai ter aquele atrito, né, firme, não vai ficar firme.
Então, o que é aconselhado para que vocês façam? Se for mecânica ordinária, o que eles falam que é mecânica ordinária? Uma coisa bem bruta, né? Então, por exemplo, eu fui lá e eu desbastei lá a peça lá, medindo um paquinho, tá mais ou menos, tá ok, beleza. Então tá ali, vai ficar livre, eu não preciso me preocupar com uma medida tão precisa, ou com uma tolerância muito pequena. Então o que eu faço? Eu vou lá e coloco um H11 e um A11. Né? Então o H11 seria para o furo e o A11 seria para o eixo. Então se você fizer isso, ele vai ficar bem largo mesmo, sem problema nenhum, você não vai ter problema em colocar isso lá. Agora, se você quiser uma mecânica média, não, aí você já vai colocar um H8 e um E9. Se você quiser uma mecânica de precisão, aí você já coloca um H7 junto com o eixo E7 ou um H7 junto com o eixo E8. Ah não, eu quero um extra preciso. Então você vai colocar um furo H6 e um eixo H7, tá ok? Então essas são as formas de encaixar os elementos ali, utilizando maior ou menor precisão. Ô professor, mas não vai ficar livre de qualquer jeito? Por que eu preciso de maior ou menor precisão? Depende do seu equipamento de medida. Por exemplo, eu vou usinar o eixo e, como é grosseiro a minha usinagem, então você concorda comigo que o eixo ele tem que ficar grosso e o pino tem que ficar fino? Então eu vou colocar medidas mais grossas, mas que deixam o meu pino mais fino e o furo mais grosso. E dessa maneira eu vou conseguir ficar livre. Agora, se você tem equipamentos que podem te dar alta precisão, aí você pode deixar ele livre também, só que você pode, por exemplo, aumentar um pouquinho o tamanho do eixo e diminuir um pouquinho o tamanho do furo, que desta maneira você ainda assim vai deixar o seu pino livre ali dentro. Então depende da sua necessidade ali, tá? E do que você tem para poder executar aquilo também, é importante. Se você quer deixar ele rotativo, ou seja, eu quero rodar ele dentro, então também eu tenho medidas aqui, né, para o eixo e para o furo, para deixar ele só rodando ali dentro. Ah, mas eu quero que ele desliza, vai para frente e para trás, né, mas ele consiga deslizar. Então aqui eu também tenho as tolerâncias para poder fazer isso. Não, eu quero que ele desliza, mas tem que ser justo. Como assim? Eu tenho que fazer um pouco de força para ele entrar. Ele não pode entrar facilmente, não. Já tem algumas perguntas ali que eu não vi. Deixa eu ver aqui, ó. Wellington. Não existe a tolerância de 1:3 para D11? D11? D11, deixa eu voltar aqui. Só um minutinho, pessoal. Não existe a tolerância para D11? Aqui não vê a tolerância, né? Agora, realmente, eu não sei se está faltando somente a tolerância aqui ou se só é 100 mesmo. Eu tenho que dar uma olhada aqui. Realmente, eu nunca utilizei uma tolerância D11. Geralmente, a gente utiliza muito das casas aqui do F para frente. Às vezes até o E também, mas D eu nunca cheguei, não. Então, eu tenho que olhar aqui se nesse quadradinho aqui é vazio. Foi uma pergunta pertinente. Vou responder isso para você. Se eu não conseguir responder aqui na videoaula, eu respondo através do fórum, dou mensagens para vocês, tá bom? Eu dou uma olhadinha lá e verifico certinho. E por que não também. Bom, enfim. Então, voltando aqui, ó, se eu quiser que o pino entre justo, eu vou utilizar, olha para você ver, para ele ser justo, já nem tem uma mecânica muito bruta. Ele só aceita para mecânica precisa ou extra precisa. Então, ele não tem dimensionamento de intolerância nenhuma. Se você quer que o pino entre justinho, justamente por quê? Porque se você fizer um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo ali, um furo um pouquinho menor ou o eixo um pouquinho maior, ele já não vai entrar. E para ser justo do jeito que tem que ser preciso, né? Aí ele vai entrar justo e você empurra ele lá para dentro, tá ok? Bom, aderente forçado leve. Aí você vai usar uma marretinha para poder, né, um martelinho. Marreta não, marreta para você quebrar a parede. Você vai usar um martelinho ali para poder acabar de fazer com que o eixo entre. Forçado duro, uma marreta um pouco maior, uma força um pouco maior para poder fazer com que ele entre. E a pressão com esforço geralmente é utilizada de prensas, tá? Então você vai pegar uma prensa lá de muitas toneladas
e aí ele vai entrar, mas vai ter que ter muita força para ele conseguir entrar lá e acoplar onde ele tem que ser acoplado. Aí depende das aplicações para você utilizar ou a mais dura de entrar, ou mais difícil de entrar, ou a mais leve, que é a livre, que é a primeira opção que nós temos, que nós vimos, né? Bacana, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Tudo ok? Aí só falta eu falar com vocês lá no D11, lá para ver se o D11 ele tem ou não os números relativos a ele lá. Bom, enfim, vamos continuar aqui então. Então, tolerância de forma. Bom, o que seria tolerância de forma, pessoal? Quando você usina alguma coisa, você tem que deixar tudo de uma maneira muito uniforme. Por exemplo, vamos supor que você fosse usinar essa primeira barra que está aqui em cima. Tem essa barra aqui em cima. Tá? E você usinasse essa barra torta lá na fresa. Então você concorda comigo que em uma extremidade ela seria menor e a outra extremidade ela seria maior? E aí não seria nem uma barra, seria, sei lá, um cone, alguma coisa parecida com um cone. Então você tem que tomar cuidado com isso, né? Você não, porque você não vai usinar. Você, técnico em automação, não usina. Mas as pessoas que usinam, elas têm esse cuidado. E quem projeta também tem que ter esse cuidado. Por quê? Se ela for encaixar em algum lugar, não vai encaixar, né? Se ela tiver que ir para alguma coisa, tiver alguma função, a função dela não vai ser feita da maneira que deveria ser, tá? Então, para isso, eu coloco a tolerância de forma, que é o quê? Falar, cara, o máximo de desvio que eu posso ter do começo dessa peça até o final dessa peça é de 0,05. Ou seja, se você colocou torta, o máximo que você vai poder colocar torto é 0,05. Porque a diferença entre o começo e o final tem que ser essa. Ali no meio também. O meio também não pode fazer assim e depois diminuir, não. Ou seja, tudo tem que estar no mesmo plano. E aí existem dispositivos que vocês estão estudando agora que vão fazer essas medidas. Por exemplo, o relógio comparador. Né? Quando você faz a usinagem de uma peça, você coloca ela em cima de uma mesa. Geralmente, essa mesa ela é muito plana. Tá? Muitas vezes se utilizam pedra, né, como suporte da mesa. E aí você vai colocar essa peça em cima da mesa, vai vir com um relógio que está apoiado sobre a mesa. E esse relógio vai passar sobre a peça. E se houver alguma irregularidade, ou seja, um tamanho maior que o outro, esse relógio vai apontar. Porque o relógio ele justamente faz o quê? Ele está passando e se ele sobe ou desce, ele vai medir lá na parte de medição dele, lá com o ponteiro dele. Tá? Então, existem diversas tolerâncias de forma, né, pessoal? Não só essa de planície, né, que a gente está vendo aqui, ó, que é a planicidade, ou planeza, né? Olha aqui, esse símbolo aqui, ou seja, daqui até aqui, passando todo esse caminho, o máximo de diferença de altura que pode ter, né, de comprimento que pode ter, é de 0,05 milímetros, tá? Sempre milímetros, para não ter dor de cabeça. Só que existem outras medidas, olha aqui para você ver. Aqui eu tenho uma medida de concentricidade ou coaxialidade, tá? O que quer dizer isso? Observe que aqui, ó, eu tenho o símbolo, eu tenho diâmetro 0,03 e aqui eu tenho a letra A. E observe que a letra A está aqui, mas ela também está aqui. O que quer dizer? Que se eu colocar algum dispositivo aqui e essa minha peça rodar, vamos supor que a base do meu relógio ficasse aqui. Eu colocasse essa parte, a base do meu relógio fica aqui no A, e eu colocasse a outra parte, a ponta do meu relógio aqui, e eu rodasse essa peça, eu poderia ter uma diferença máxima, no momento que eu estivesse rodando, de 0,03 milímetros. Tá? Isso é concentricidade, porque senão pode ser que essa parte aqui, ó, na hora que foram usinar, deixaram ela um pouquinho maior, aí não ficou concêntrico. Tá? Então eu tenho que ter um dispositivo que eu vou colocar aqui, rodar. Então isso aqui vai ser minha referência, aqui, ó. Essa parte da peça aqui vai ser minha referência. Eu vou rodar a peça e eu vou com um dispositivo ali para poder fazer a leitura para ver se tem a dimensão que eu
preciso, para que minha peça esteja concêntrica, tá ok? Ó, aqui a gente não vai voltar nessa tela aqui não, mas observe que existem diversos tipos de tolerância de forma, tá? Então a gente vai ver alguns aqui, mas se vocês virem outros aí que vocês não conhecem, o símbolo, é simples, é só vir nessa tabela aqui, consultar a tabela e ver o que significa ela, tá ok? Bom, vamos fazer aqui, ó, esse exemplo aqui, ó, vamos lá. Observa, eu tenho aqui a letra A e tenho aqui a letra B. Observe que agora não é só de um lado, não é somente concentricidade, tá? Agora eu tenho um outro símbolo aqui. O que é esse outro símbolo? Nós voltamos lá na nossa tabela, observando. Superfície indicada, batimento. Eu tenho que ter um batimento. Então olha para você ver. Esse elemento aqui, eu vou ter que prender essa peça no eixo A, vou prender a ponta no B. Tá ok? Então, eu vou prender no A e vou prender no B. Então, depois que eu prendi no A e no B, eu vou rodar essa peça. Na hora que eu estiver rodando essa peça, aí eu teria que colocar aqui um sistema, um relógio comparador aqui, e aí ele vai rodar. E qual que é o máximo desvio que eu posso ter segurando dos dois lados? 0,01. E aí eu vou medir em toda a peça, em toda a circunferência da peça, em diversos pontos, para ver se está obedecendo isso que eu preciso, tá? Então isso é o batimento. Observe que aqui ele está dando um exemplo. Então aqui ele coloca a referência no A e no B, onde vai ficar fixa essas duas peças para poder rodar, essas duas partes da peça para poder rodar. E aqui eu tenho um relógio comparador que justamente rodando vai me mostrar, né, qual é a diferença nessa rotação da peça, ok? Bom, observe que aqui eu tenho outro dispositivo, outra peça na verdade, e aqui eu tenho como referência aqui, ó. E aí eu tenho um símbolo aqui, ó, que é o de perpendicularidade. Olha aqui, ó, a gente volta lá, observa aqui, ó, perpendicularidade, ok? O que é perpendicularidade? Se está a 90 graus exatos, tá beleza? E aqui, ó, tem aqui o valor de 0,1. Ou seja, se eu colocar essa base, vamos supor que essa base está aqui, e eu pego o meu dispositivo, que é o relógio comparador, e eu vou subir o relógio comparador. Qual que é a máxima diferença que eu posso encontrar do relógio comparador com a peça? Com o relógio comparador lá embaixo até lá em cima. A máxima diferença pode ser de 0,1 milímetro, tá ok? Então, fica aqui, né, mais um exemplo de tolerância de forma para vocês. E aí, pessoal, nós entramos em rugosidade. Alguma dúvida em relação à tolerância de forma? Todo mundo está ok? Ou tem alguma coisa que eu não falei lá na tolerância de forma, que vocês gostariam que eu falasse de novo? Ou que, não sei, não entenderam? Tudo ok? Tá de boa? Ok. Então, beleza, então. Vamos lá, então. Bom, estado de superfície e rugosidade, né? O que é o estado de superfície e rugosidade? Isso é muito simples da gente explicar. Olha para você ver, essa superfície aqui é uma superfície de pedra, ok? Isso aqui é um mármore, não sei, eu não entendo muito bem de pedra. Mas é uma superfície bem lisinha. Então, se eu passar o dedo aqui, eu vou sentir praticamente nada raspando a minha mão. Então aqui eu não tenho quase rugosidade nenhuma, aqui é muito liso, tá? Diferente do que se você pegar, por exemplo, uma lixa, né? Todo mundo aí na casa de vocês, não sei, né, se são casados, solteiros, enfim, mas geralmente mulheres que têm isso. Então vocês vão lá e pegam aquela lixa lá, e você vai passar o dedo na lixa. Todo mundo já fez isso, todo mundo sabe o que é uma lixa. E aí você vai sentir que a lixa ela tem diversas, né, irregularidades. Aquilo ali é como se fosse uma rugosidade, só que é uma baita rugosidade, né? As rugosidades das peças nem sempre que eu digo assim, elas não chegam a esse ponto. Fala, nossa, tem que ter uma peça muito rugosa. Eu pelo menos nunca vi. O máximo que eu já vi uma peça rugosa talvez é com jateamento de areia, que dá uma superfície
um acabamento até especial, fosco, né? Mas não é uma coisa tão rugosa a ponto de, né, raspar mesmo, não. Enfim, mas pode ter? Pode. Vamos supor que você fez lá uma peça fundida e nessa peça fundida uma das suas características é de fato a rugosidade, então eles fizeram lá o molde lá dessa peça para atingir essa rugosidade. Enfim. Então aqui, ó, nós temos algumas representações do que significam o tipo de tratamento que eu tenho que dar para a superfície desse material. Essas medidas, esses estados, né, de superfície, eles são representações antigas. Então vocês provavelmente não vão encontrar em representações novas. Talvez em desenho técnico antigo, né, já foi feito em muitos anos, vocês encontrem isso aqui. Hoje em dia não. Hoje em dia é tudo quase igual isso aqui, ó. Então vou mostrar para vocês também o significado desse cara aqui, tá ok? Bom, então lá no estado de superfície, o que nós temos? Por exemplo, se a gente tiver um tiozinho aqui, em cima de uma superfície de uma peça, quer dizer, superfície bruta, porém limpas de rebarbas e salientes. Ou seja, essa superfície bruta é a peça do jeito que ela veio. Eu nem mexo nela. Então se ela foi fundida, do jeito que ela foi fundida, ela vai ficar e a superfície vai ficar. Rafael, você vai passar uma lima em cima? Não. Você vai passar uma lixa? Não. Você vai passar uma fresa? Não. Você vai tornear? Não. Você vai deixar daquele jeito ali. Então você não mexe naquela peça, ela está daquele jeito, está ótima ali, tá? Já se você visse uma simbologia dessa aqui, ó, com um triângulozinho caindo em cima da peça, é uma superfície apenas desbastada, tá? E aí ali ele está mostrando que a rugosidade estaria igual ou aparentemente perto de 50 micrômetros. O que é um micrômetro ou micrômetro? É uma medida, né, que está bem pequenininha, ou seja, é a diferença dessas caidinhas que faz de fato com que a peça fique com uma rugosidade maior, tá? Então, observe que 50 micrômetros é um valor maior ali, ou seja, eu só vou desbastar, vou passar uma fresa rápida por ela e vou deixar a superfície dela rugosa, tá ok? Não é a diferença de medida gigantesca, não, é rugosidade. É só aquela tremidinha, é só um aspecto parecido com esse de lixa. Só que nem chega perto de lixa, bem menos, tá? Uma coisa que é importante eu falar aqui, que é possível você medir essa rugosidade, apesar dessa baixíssimo tamanho, né, baixíssima dimensão que é a rugosidade, que é um equipamento chamado rugosímetro, tá? Esse rugosímetro é um dispositivo que você coloca em cima da peça e aí ele vai meio que passar uma pontinha dele e essa pontinha ela vai sentir essas micro oscilações, né? E é a partir dessas micro oscilações que ele vai te mostrar qual que é a rugosidade daquela superfície, tá ok? Bom, agora se você vê dois triângulos ali de cabeça para baixo, são superfícies alisadas. Então observe que ela tem quase que 1/10 da rugosidade da de cima, né? Então essas superfícies alisadas elas vão passar por um tratamento maior, certo? Então elas passam ali, seja por uma lixa, alguma coisa para poder deixar a superfície com menos rugosidade possível, tá ok? Que é 6,3. Agora você pode polir, né? Quando você polir alguma superfície, aí tem um tratamento que você faz nela. Então, geralmente, às vezes você passa uma pasta, você vem com uma lixa ultra fina, passa em cima dela, né? Então, ela tem um polimento ali. Você vai deixar ela com a superfície muito lisinha, tá? Então, ela está com 0,8 micrômetros ou micrometros, né? Então, é muito pouco a rugosidade. É quase que praticamente essa pedra que eu estou passando a mão aqui. É bem lisinha. Só que hoje em dia nós não utilizamos nenhum desses termos. E às vezes você pode até utilizar um quarto triângulo aqui também. Você pode ver, né? Então, quando você vê um quarto triângulo aqui, é porque essa peça ela tem até um tratamento superficial, às vezes até perdi o nome aqui, chama... esqueci o nome aqui agora, realmente. Quando tem um quarto ali, perdi o nome, né? Depois, quando eu lembrar, eu falo com vocês aqui de novo. Estou
tentando lembrar aqui, só um minuto. É uma... Depois de Poligit, esqueci o nome. Tá bom, vou tentar lembrar, depois eu falo com vocês. Realmente me deu um branco. Mas aí você pode ter um quarto aqui que é um passo à frente. Aí é um tratamento superficial. Não é nem só lixo, não é só uma substância que você passa ali junto com uma coisa ultra fina, não. Não, é um tratamento superficial. Que eu realmente... Cromada, né? Então é cromar. Né? Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar em algum lugar. Quando você tem uma superfície cromada, você tem uma superfície que passou por um tratamento que vai deixar ela mais lisa possível, com a menor rugosidade. Isso tenta de tudo eliminar o atrito entre o dispositivo que vai passar ali por cima e a peça que você está fazendo, tá? Agora, tudo é feito hoje em dia através disso aqui, ó. Essas simbologias aqui. Então, são superfícies sujeitas a tratamento especial indicados sobre a linha horizontal. Então, toda vez agora vocês vão encontrar uma simbologia parecida com essa. E aí ela tem um significado, tá? Então, olha para você ver. Quando você encontrar essa simbologia, qual que é o significado? Olha aqui, esse N8 é a classe de rugosidade. Quer dizer, a gente tem que ir lá numa tabela de rugosidade e olhar lá para você ter um número de rugosidade, ou seja, um valor, tá? O sobremetal para usinagem, ou seja, isso aqui é a quantidade de milímetros que tem que ter acima para você usinar a peça, ou seja, antes da peça chegar, né, pronta, ela passou por uma usinagem e essa usinagem contou com material que estava 2 milímetros acima do valor que eu deixei, certo? Aqui está falando que ele tem que ser fresado, tá? Aqui é o comprimento da amostragem ou outro parâmetro de rugosidade, ou seja, o que é o comprimento da amostragem? Aqui está com 2,5 milímetros, ou seja, quando você colocar o seu dispositivo ele vai ter que correr, né? Deixa eu fazer assim. O dispositivo vai ter que correr 2,5 milímetros para mostrar qual é a rugosidade da sua peça. Isso é a amostragem que eu tenho dela. E aí eu tenho até mesmo os sentidos das estrias. Porque se eu tenho uma rugosidade, se eu vou fresar, a fresa deixa estrias, que são linhas da fresagem. Então essas estrias geralmente elas vão ter um sentido, tá? Ah, mas por que tem isso? Às vezes você tem um encaixe de uma peça que vai deslizar na outra e que é interessante que ela tenha esse tipo de sentido justamente para poder facilitar o deslizamento nesse sentido e dificultar no outro sentido, tá ok? Então muitas das vezes vocês vão ver essa questão de sentidos das estrias que nós temos que ter. Então observa aqui, ó, só um exemplo aqui. Então observa aqui, ó. Nós temos uma orientação, a rugosidade está aqui, ó, nesse sentido aqui, ó, observa. Então se eu colocasse alguma coisa ia ficar trepidando, concorda? Lógico que isso aqui é bem exagerado, mas é para entender mesmo. E as estrias estão nesse sentido, observa que todas as estrias estão nesse sentido aqui, ó. Então foi escolhido o sentido das estrias e por isso nós temos uma peça rugosa nesse sentido aí, tá ok? Temos uma pergunta. O que significa o símbolo que no lugar de N8 é uma bolinha? Bom, eu não sei se eu coloquei aqui. Deixa eu ver se eu coloquei. Não coloquei. Essa bolinha significa, na verdade, esse dispositivo aqui, ó, essa simbologia, se estiver fechado é um significado, se tiver a bolinha é outro significado e se tiver aberto um outro significado. Eu, para falar a verdade, não vejo muitas bolinhas aqui, se eu não estiver enganado, o da bolinha é quando você não tem que desbastar o material, você tem que deixar o material do jeito que ele está. Lembra quando tinha um tio aqui, ó? Esse tio, agora eu tenho que tirar essa dúvida agora. Realmente eu fiquei com a dúvida aqui. Esse tio aqui representa uma superfície que não é desbastada, que você não mexe nela. Então, se você tiver uma simbologia diferente aqui, ó, a representação é justamente quando não tem ou quando tem. Deixa eu ver aqui. O Josival está respondendo. Quando a remoção do material não é permitida. Então é isso mesmo, eu não errei. Então, quando você tiver uma bolinha ali, você não pode remover o material daquela superfície, tá ok? Então, a superfície, você tem que deixar aquela superfície da maneira como ela está.
você não tira material dali, você não desbasta, você não arranca nada, aquilo continua do jeito que está. Ah, mas aí fundido e cheio de estrias, tem que deixar daquele jeito? Se for uma bolinha, o pedido é que você deixe daquela maneira ali, tá? E você não tire, vai deixar daquela maneira. Ah, mas e a medida? Bom, isso não é medida, isso é rugosidade. E se é rugosidade, é somente as estrias superficiais, é somente aquela coisa ali por cima. Então, se eu peço para não mexer, é para deixar naquela rugosidade ali mesmo. Ok? Então, beleza. Então, eu não falei errado não, porque já tem um tempo que eu não mexo com isso, com a usinagem, e às vezes a gente acaba esquecendo um detalhe ou outro. Então, beleza. Então, é isso mesmo. Bom, então aqui nós temos, né? É sempre uma pesquisa que a gente tem que fazer quando a gente vê alguma coisa diferente. Então, é observar mesmo, ó, espera aí, tem uma simbologia, vocês vão encontrar esse tipo de simbologia, isso aí é fato, e aí vocês precisam, de fato, saber, ó, isso aqui significa isso aqui o outro e tal, mas geralmente não somos nós da área de automação, nós só temos que saber e entender mais ou menos isso para quando a gente vê um desenho, mas de fato a gente não vai usinar. Vocês não vão precisar disso para entrar numa oficina e fazer isso dentro de uma oficina. Não é o nosso objetivo isso, ok? Bom, então continuando aqui. Aí nós temos, né, a direção das estrias. Então, olha lá, ó, nós temos as estrias em paralelo, né? Então aqui, ó, as estrias são todas desse jeito aqui. Então observe que eu tenho um símbolo aqui do estado de superfície, da rugosidade aqui, e tem um símbolo de paralelo logo aqui depois. Aqui, perpendicular. Qual é a diferença do perpendicular para o paralelo? Observe, aqui eu tenho uma chapa, um material que está chato aqui, né? Observe que aqui também está chato. Só que aqui, ó, quando eu falo que as estrias são paralelas a essa chapa aqui, é esse sentido. Quando eu falo que é perpendicular, é justamente entrando na tela. É por isso que a gente está vendo aqui, ó. Tá vendo? Desse sentido aqui, ó, na vertical. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Ninguém tem pergunta, não? Então vamos lá. Se for um X, aí é meio que uma recartilha aqui, né? Nós temos que fazer tem um processo de usinagem que vai fazer com que as linhas sejam como um X, tá? Que é chamado de cruzadas. E aí, por aí vai. Aí nós temos ali o M, que tem muitas direções, né? Vai ficar, na verdade, bem recartilhado, bem bagunçadinho ali. Tem o C, né? Que é centralizado, então vai fazer como se fosse concêntrica, né? As estrias. E nós temos o radial, que são linhas indo para o centro do meu dispositivo. Então, se eu tiver o R ali logo depois da simbologia de estado de superfície, então as linhas de estria, elas têm que se encontrar no centro, saindo das extremidades e se encontrando no centro, ok? Bom, aqui eu coloquei um exemplo, apesar de eu saber que nesse exemplo aqui ele não está completo. Mas, por exemplo, vou dar alguns que são possíveis de dar, né? Aqui nós temos um diâmetro de 18 com a tolerância F7. Ou seja, a tolerância seria aquele mais ou menos que nós acabamos de ver, né? Aqui nós temos um símbolo de concentricidade. Aqui é a tolerância da concentricidade. E aqui o A, que é o quê? A referência A. Então, onde está o A? Nós temos que procurar. Está aqui. Ou seja, eu tenho que prender a minha peça nesse eixo A, né? Se for, por exemplo, no torno, eu prendo essa peça no torno ali, e aí eu vou rodar essa peça e com um relógio comparador, eu vou comparar se está 0,05 milímetros, né, a mais ou a menos ali, que é a minha tolerância. Ou seja, só pode variar 0,05 milímetros. E aí eu tenho isso aqui também para essa superfície, né? Aí aqui, ó, nesse caso aqui eu também tenho uma indicação aqui, ó, desse batimento, né, entre o A aqui e essa superfície aqui, ó. Então eu tenho que fazer o batimento, que é o quê? Prender a peça e eu tenho que passar aqui para ver se tem um batimento entre a superfície A, a superfície não, né? O eixo A e essa superfície que está sendo indicada ali. Aí nós temos aqui, deixa eu ver o que mais, tratamentos superficiais, mas só que aqui ele não está dizendo, né? Aqui está 5, 20, mas isso aqui é porque
provavelmente esse desenho foi retirado de algum outro local, e nesse outro local tinha as referências. Então, aqui eu não tenho referência de tratamento superficial ou de rugosidade aqui para dizer para vocês, ok? Aqui eu tenho um diâmetro de 20 J6, tá? Então também tem uma tolerância. E é assim que a gente vai ver, tá, pessoal? Então é assim que a gente vai ver as peças que forem mostradas para vocês dentro de indústria. E aí cabe a nós, que não somos da área de usinagem, sempre ter algum catálogo para poder fazer uma consulta e olhar lá direitinho quais são os valores que nós temos que seguir para as nossas peças, tá bom? Bom, feito isso, pessoal, eu acredito que é isso que eu tinha para trazer para vocês, né? Falar um pouco disso. Eu acho que eu fiquei devendo aqui lá a questão da tolerância D11, né? Para saber o que vai acontecer com a tolerância D11, que não está ali para a gente. E basicamente é isso, né? Eu vou tentar colocar lá no fórum por mensagem para vocês, na próxima mensagem que for enviar. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar, tá ok? Se tem alguma coisa que vocês queiram me perguntar, queiram falar, que não ficou claro? Essa foi boa. Tá todo mundo ok? Ô, Rafael, você só me tira uma dúvida. Sim. Quando é que a gente tem que transformar um micrômetro, né, a medida, para milímetro? Na verdade, você lembra da aula passada, na hora que a gente fez a transformação? Eu acho que a gente chegou até milímetro, não é? Aham. E aí, depois da casa do milímetro, existem mais 3 casas, e aí a gente chega na casa do micrômetro. Então, na verdade, o micrômetro é uma unidade de metro, tá? Só que a gente coloca o prefixo micro na frente. Agora, quando que a gente tem que fazer a conversão? Na verdade, não tem um motivo para nós fazermos conversão de micrômetro para milímetro, não. Aqui, eu estou falando assim, eu pego um desenho, né? Sim. Aí eu olho lá, quando ele tiver com a letra, tipo assim, H7, eu tenho que pegar ele e transformar, ou eu olho na tabela direto? Deixa eu tentar reformular. Então você quer saber o seguinte. Por exemplo, você viu lá, vamos supor, vou fazer um desenho aqui para vocês aqui à mão. Aqui, ó. Vamos supor que eu tenho um desenho aqui. Ó. E esse aqui, tá bem todo, né? Esse tá bom. Aí eu vou fazer uma cota. Aí vem aqui, pego uma cota e faço uma cota aqui. Aí vamos supor que esse eixo aqui, ó, ele tem um diâmetro, aí vou fazer um diâmetro de 32, para não dar problema. 32 com uma tolerância F7. Vamos falar F7? Deixa eu ver, vamos voltar no F7. Tem que ser o F minúsculo. E aí eu encontro o F7 aqui para 32. 32 está aqui, ó. Está nessa casa aqui do F7. Está dando 25, 50. Menos 25, menos 50. Isso quer dizer o seguinte. Vamos lá para o desenho. Menos 25, menos 50. Então tá aqui, ó. Menos 25, 0, tá lá, 0, vírgula, 0, e aí 2 e 5 aqui, ó. E 50 lá em cima, né? Menos 0, vírgula, 0, 5. É isso, essas medidas que estão lá, não é? Bom, o que isso é? Essa medida aqui, ela é em milímetro. Isso aqui é em milímetro. Isso aqui é em milímetro. É difícil escrever milímetro, mas eu vou conseguir. Milímetro. E essas aqui, ó, elas são em quê? Você sabe me dizer? Pode chutar, não precisa ficar com medo de errar, não. Essa daí tá no micrômetro lá. Exatamente isso que você está imaginando. Porque ela não está em micrômetro, ela está em milímetro. Ela está em milímetro. Você está entendendo? Essa medida aqui também está em milímetro. Se eu pegar isso aqui, isso em milímetro, por exemplo,
Esse 0,05 milímetros é igual a 50 mesmo, 50 micrometros. Então, se eu transformasse para micrometro, daria 50. Mas aqui não é 50, é 0,05. Então aqui a gente não precisa transformar para poder somar ou subtrair ao 32. Aqui basta que a gente simplesmente subtraia, a gente não precisa transformar. Então essa medida de 32, que eu vou escrever em cima da perninha do boneco, e o boneco está atrapalhando. Essa medida de 32 aqui, na verdade, é 30, é porque tem menos lá, observa, é 32 menos 0,05. Então isso aqui ficaria 31, aqui ó, 31,9, quase que eu errei, 95. Então se eu pegar um 32 e subtrair por 0,05, eu vou ter 31,95 milímetros. E o outro valor que está ali embaixo? Vou colocar aqui milímetros bem pequenininho, se couber. Coube mais ou menos. Está feio demais, mas coube. E esse valor aqui de baixo, aqui, ó, vamos fazer o valor de baixo agora. Se eu pegar 32 e subtrair este valor aqui, eu vou ter 31,975. Então, vou pegar a calculadora aí para tirar as provas, né? Ou seja, olha para você ver, a minha medida que eu coloquei na 32, a minha medida que eu coloquei 32, na verdade, não pode ser 32. Ela tem que estar entre 31,95 até 31,975. Tem que ter um valor entre esses dois valores. Esse valor é a medida nominal que eu desejo. Então, aqui a gente não precisou converter, tá? Se você converter aqui, na verdade, vai ficar mais difícil. Porque o 0,05 vai virar 50 micrometros e o 0,025 vai virar 25 micrometros. Então, 25 micrometros. Então, olha só que dificuldade. Aí, ele está até com chifre aqui. Então, olha que dificuldade. Desse jeito aqui, ó, eu não vou fazer 32 menos 25 micrometros, vai ser uma bagunça danada. Então, por isso, os valores que são passados tem esses valores aqui, ó, 0,0. Você fala, não, mas que tanto de zero? Não, é porque já deixa em milímetro, fica fácil da gente calcular. Aí a gente não precisa converter para micro para depois subtrair. Não, só pega o valor que você tem, menos 0,05, daquele valor que a gente viu ali, menos 0,025, daquele valor de baixo. Então pronto, esse é o meu valor máximo, né? Esse aqui é o meu valor máximo possível e esse aqui é o meu valor mínimo possível. Se eu tiver 31, tá fora. Se eu tiver 32, tá fora. Se eu tiver 31,960, tá dentro. Então eu posso. Aí você pode fazer a peça com 31,960, que está dentro desses valores máximos e mínimos. Tá ok? Ok. É porque a tabela da apostila, ela está em micrometros. Pois é. Aí, por isso que fica difícil, né? Eu acho que, se eu não me engano, estava nisso mesmo. Aí eu estava, nossa, que dificuldade, micrometros. Aí você tem que, depois do micrometro, você tem que juntar, dar a letra com o número para dar alguma coisa, que vai dar exatamente aquilo lá que está muito mais fácil. E assim, se fosse utilizada aquela que está no livro, aí de fato, eu vou falar com vocês, gente, a gente tem que aprender a lidar com essa do livro aqui, porque é essa do livro que vocês vão utilizar, é essa do livro que vocês vão ver, mas não é não, tá? As que vão ser utilizadas mesmo no dia a dia, no chão de fábrica, serão essas que eu apresentei hoje para vocês. E aí a do livro é como se fosse uma introdução, alguma coisa que mostrasse como que foi formada as tolerâncias que nós vimos aqui hoje. Ok, muito obrigado e boa noite. Tá ok? Valeu a aula de hoje. Obrigado pela sua participação, principalmente, tá?
Eu fico muito feliz de vocês participarem desse jeito, perguntar, eu acho que é muito bacana. Lógico que eu tenho as limitações da área da mecânica também, né? Eu conheço mecânica, já trabalhei com mecânica, mas nós que trabalhamos na automação, muitas vezes nós deixamos essa matéria um pouco e a gente se aprofunda em outras. Mas é bom vocês perguntarem, que aí eu vou correndo atrás e vou buscando mais informações para mostrar para vocês e deixar cada vez melhor a nossa experiência aqui, tá? Bom, então, pessoal, eu agradeço muito a presença de vocês, tá? Eu deixo para vocês essa aula, ela vai ser disponibilizada para vocês amanhã, se vocês quiserem rever. O fórum e as mensagens continuam abertos, então qualquer dúvida vocês podem recorrer lá e vocês vão me encontrar e eu espero poder ajudar vocês lá também, ok? Muito obrigado, boa noite a todos e boa semana de estudo, tá? Boa noite.